Foi em maio de 1673 que Louis Joliet e o padre Jacques Marquette, dois homens movidos em igual medida pela fé e pela curiosidade, partiram do Grande Lago Michigan numa expedição destinada a mapear o desconhecido. Seguiram para sul, guiados pela corrente e pela expectativa, e acabariam por alcançar o território que hoje conhecemos como Arkansas. Mas foi muito antes disso, junto à confluência dos rios Illinois e Mississippi, que se depararam com algo que nenhum mapa conseguiria conter. Marquette registou que, ao passarem entre imponentes rochedos de calcário, repararam em algo inscrito nas paredes escarpadas. O padre descreve o momento com uma contenção que mal disfarça o espanto. Quando as águas lhes permitiram erguer o olhar, surgiram duas figuras colossais pintadas nas falésias, em tons vivos de verde e vermelho, traçadas com uma precisão e uma força que pareciam ultrapassar a mão humana. As criaturas híbridos impossíveis que fundiam ave, peixe e fera, quimeras dignas de um pesadelo antigo, dominavam o rochedo como guardiães de um limiar interdito. Marquette, moldado pelos preconceitos de um europeu do século XVII, recusava acreditar que os povos nativos pudessem ter criado imagens tão antigas e magistralmente executadas. Ainda assim, ali permaneciam, resistindo ao tempo, à chuva e ao vento, silenciosas e intactas. Os arqueólogos modernos afirmam que as pinturas já tinham vários séculos quando os exploradores as observaram pela primeira vez, possivelmente realizadas pelos habitantes de Cahokia, um povo que florescera desde o século IX a leste daquela região. E segundo a tradição deles, aquelas ilustrações não eram apenas adornos, mas sim avisos. A criatura representada chamava-se Piazza. Embora o significado da palavra se tenha perdido nas areias do tempo, alguns eruditos acreditam vir do termo Payahaza, que designava um povo sobrenatural, pequeno e invisível. Outros, porém, sustentam a sua teoria em uma tradução bem mais sombria: o pássaro que devora homens. Essa era a mensagem escrita à tinta e sangue daquelas rochas. Uma advertência ancestral, dirigida a todos os que ousassem navegar naquele rio. Seja bem-vindo ao Show de Horrores. Desde que o primeiro homem ergueu os olhos para o alto, o céu tem sido o espelho do mistério. Tudo o que vive na terra pode ser compreendido, controlado ou domesticado, mas o firmamento permanece intocável. É o domínio dos deuses e das forças sem nome. As civilizações antigas tentaram capturá-lo com fórmulas e esferas concêntricas, imaginando camadas de ar, fogo e éter, regiões onde apenas santos e anjos ousariam ascender. E quanto mais elevadas se tornavam essas esferas, menor parecia o nosso saber e maior se tornava o medo. Não admira, por isso, que tantas culturas tenham criado histórias sobre seres vindos do céu. Tudo o que desce de lá é, por natureza, estranho e potencialmente perigoso. As coisas do ar são intrusas. Movem-se acima da razão humana, surgem e desaparecem, como mensageiras da ira divina ou do capricho do destino. Entre essas narrativas, repete-se uma linhagem particular de monstros, unidas por um traço comum e inquietante: as suas asas. São aves gigantes, próximas o suficiente da realidade para parecerem plausíveis, mas vastas o bastante para inspirar terror. Criaturas suspensas entre o que poderia ser e o que não deveria existir de todo. No Oriente,
Os antigos persas falavam do roc, uma ave predadora de proporções ciclópicas, parente distante das águias que mais tarde habitariam a imaginação de Tolkien, nascidas de um medo antigo e profundamente humano. Na Pérsia surgia o Simurgh, no Egito a divindade Bennu, um espírito solar que renascia das cinzas. Mais a sul, nas planícies da África Central, corria o rumor de uma criatura alada chamada Kongamato, aquela que despedaça barcos. Uma sombra reptiliana que cortava os céus como um pesadelo em movimento. Mas nem todas estas histórias pertencem a um passado remoto. Há mitos que nasceram sob o fundo das locomotivas no coração do século XX e que ainda assim conservam o mesmo terror primordial, medos antigos vestidos de tempos modernos. Entre eles, poucos são tão perturbadores como o que emergiu nas frias colinas de Maryland em 1909. Dizia-se então que algo habitava os céus. Algo dotado de garras afiadas e de fome por carne humana. E um homem chamado Bill Jefferson teria sido alegadamente o primeiro a cruzar-se com essa presença. Era uma tarde gélida em fevereiro de 1909. Bill Jefferson caminhava por uma estrada rural nos arredores de Maryland. Usava o casaco bem apertado contra o frio e a névoa que se adensava à sua volta. O campo dormia, mergulhado num silêncio de inverno, quando o impossível se abateu sobre ele. Alguém de uma casa próxima testemunhou o horror. Um vulto desceu do céu com rapidez e intenção, como um falcão em mergulho sobre a sua presa. Mas não era um falcão, era algo enorme, de asas desmedidas, que se lançou sobre Bill e num instante o ergueu do chão. O homem gritou bem alto, mas o som perdeu-se ao vento. A criatura elevou-se, transportando-o até uma colina próxima. O observador, petrificado, jurou ter visto um monstro curvar o pescoço comprido, cravar o bico na garganta da vítima e beber-lhe o sangue. Pouco depois, o corpo inerte foi largado no solo e o ser voltou a ganhar altura, desaparecendo na escuridão. A notícia espalhou-se com a velocidade do medo. Um caçador local, George Jacobs, afirmou ter visto a mesma criatura sobre os céus de Hagerstown. Disparou-lhe com a espingarda e chegou a acreditar que a atingira, mas o ser apenas circulou no ar antes de investir na sua direção. Jacobs fugiu em pânico, refugiando-se num celeiro, enquanto lá fora as asas batiam como trovões. E assim o rumor cresceu, inchado pela imaginação e pela histeria. Um homem da Virgínia Ocidental garantiu ter encontrado um ovo do monstro no seu celeiro. Outro, Dan Shorb, dizia ter visto a criatura tentar raptar um funcionário ferroviário chamado Bill Snyder, salvando-o apenas ao agarrar-lhe a perna no último instante. A besta acabou por receber um nome, Snallygaster, uma deformação da palavra Schnellgeist, um termo germânico que significa espírito veloz. Os imigrantes alemães da Pensilvânia usavam a palavra há gerações para explicar o desaparecimento de animais, atribuindo-os a entidades invisíveis que cruzavam os céus. Mas o Snallygaster parecia ter apetites próprios. Dizia-se que, durante a lei seca, regressou a Hagerstown atraído pelos vapores de uma destilaria clandestina. Os habitantes juravam que os fumos do álcool o embriagaram, fazendo-o cair diretamente dentro do alambique. E foi nesse exato momento, como se o destino aguardasse esse desfecho, que 2 agentes federais chegaram para destruir o local. Viram a criatura tombar, viram o terror alado, mas tinham uma missão a cumprir. E então prenderam os contrabandistas
colocaram dinamite sob o alambique e fizeram-no explodir. Quando a poeira assentou, nada restava. Nem corpos, nem ossos, nem asas. Apenas uma cratera fumegante e o silêncio pesado de algo que talvez nunca tivesse sido humano. Seis anos antes de o Snallygaster lançar a sua sombra sobre Maryland, outra aparição vinda do céu espalhara o pânico numa pequena vila do Iowa chamada Van Meter. Era conhecida por ser uma terra calma e adormecida entre campos de milho e névoas outonais. Corria uma dessas noites de setembro, frias e tranquilas, em que o vento sussurra entre as folhas secas e o ar cheirava a madeira e a distância. Ulysses Griffith, um vendedor de equipamentos agrícola, regressava de uma viagem, cansado e com o corpo pesado de sono. As ruas estavam vazias e a vila mergulhada num silêncio profundo. Foi então que, pelo canto do olho, reparou em algo a mover-se sobre os telhados. Primeiro pensou tratar-se de um cão, depois de uma ave, mas a forma era demasiado grande e deslocava-se de edifício em edifício com uma agilidade que não parecia possível. Havia ainda outro pormenor mais inquietante. A criatura parecia emitir a sua própria luz, como se o ar à sua volta ardesse num fogo invisível. Exausto e cético, Griffith atribuiu aquela visão ao cansaço e seguiu o seu caminho, convencido de que nada daquilo poderia ser real. Na noite seguinte, a 29 de setembro de 1903, outro homem teve menos margem para dúvidas. O Dr. Alcott era um médico da vila e despertou sobressaltado por uma luz intensa que invadia o quarto. A janela ficava no segundo andar, o que tornava aquela claridade ainda mais incompreensível àquela hora. Movido por um instinto antigo, agarrou a sua pistola e desceu com cautela. Quando abri a porta, deu de caras com a coisa. Diante dele erguia-se uma criatura que parecia saída de um delírio febril, alta, disforme, coberta de membranas. As asas pendiam-lhe dos ombros como um manto de couro negro, e da cabeça projetava-se um corno comprido, fundindo-se num focinho alongado, meio ave, meio demónio. Sem pensar, o médico disparou 5 vezes. Mas a criatura não reagiu. Não houve sangue, nem grito, nem fuga. Limitou-se apenas a fitá-lo com os olhos que pareciam cavidades em brasa. Tomado pelo pânico, Alcott recuou, trancou as portas enquanto fugia e refugiou-se na cave onde permaneceu até o nascer do sol. Na manhã seguinte contou a todos o que vira. De forma cética, a vila inteira riu-se, mas isso não seria por muito tempo. Na noite seguinte, Clarence Dunn, funcionário do banco local, convenceu-se que os acontecimentos eram obra de ladrões que andavam a rondar a vila e decidiu montar guarda armado. Esperou até à 1 da manhã e foi então que uma luz viva atravessou a sua janela. Dunn disparou repentinamente, deixando o vidro em estilhaços, e o clarão extinguiu-se de imediato. Saiu para verificar o que atingira, mas não havia corpo nenhum, nem lanterna, nem pegadas humanas. Apenas um vestígio impresso na terra no exterior, que veio a moldar em gesso logo ao amanhecer. A sua forma eram 3 dedos longos, como os de uma ave. Entretanto, no outro ponto da vila, Ovie White, dono da mercearia local, decidira também passar a noite em vigília, mas cansado do dia, acabou por adormecer na cadeira junto à janela. Momentos depois, despertou com um ruído estranho vindo da rua. Do outro lado do vidro erguia-se um poste de madeira
e no seu topo uma silhueta agachada e imóvel. White abriu a janela e disparou. O vulto não caiu. Em resposta, lançou um raio de luz ofuscante e um fedor nauseabundo que o fez perder os sentidos. O tiro que dera, no entanto, acordou o seu vizinho, Greg, que saiu à rua e viu o mesmo ser a desmontar o poste de cabeça para baixo como um morcego monstruoso. Ao tocar o chão, ergueu-se sobre as duas patas e revelou-se em toda a sua estatura, quase 2,5 metros, com asas de couro e músculos que ondulavam sob uma pele úmida. Greg, perante tamanha visão, mal teve tempo de reagir. Um carro que passava virou a esquina e os faróis cortaram a escuridão. A criatura soltou um grito rouco, correu em 4 patas e lançou-se ao ar, desaparecendo na direção das minas abandonadas nos arredores da vila. Na manhã seguinte, o medo impunha-se por todo o lado na cidade como lei. Os mineiros juravam ouvir ruídos vindos das galerias nas montanhas. Um estrépito de asas misturado com risos que soavam a algo não humano. Um dos capatazes, J.L. Platt, reuniu coragem e entrou na mina com uma lanterna acesa. Não avançara mais do que alguns metros quando distinguiu 2 luzes a flutuar na escuridão. Só então percebeu que não eram luzes, mas sim um par de olhos. No instante seguinte, sentiu o bater surdo de asas a passar-lhe por cima da cabeça. Durante a sua fuga, olhou a medo e viu do que se tratava. Eram 2 criaturas gigantescas. Voaram para fora da mina, dançando pelo ar como se obedecessem a um ritual invisível. Nessa mesma madrugada, os habitantes da vila cercaram a mesma entrada com espingardas em punho, aguardando o regresso do que já chamavam demónios. A chuva caiu, o vento apertou, mas ninguém ousou arredar pé. Ao romper da aurora, 2 sombras surgiram no céu. Todas as armas dispararam em uníssono e as balas varreram o ar como enxames de abelhas. Não houve gritos, nem nenhuma forma caiu. As criaturas deslizaram sobre as cabeças dos homens e mergulharam de novo na escuridão do túnel. Como solução definitiva, os aldeões amontoaram pedras e destroços sem cessar, selando a entrada da mina o melhor que podiam. E ali, sob o peso da terra e do medo, o mistério ficou enterrado para sempre, sem nunca mais serem vistas. O firmamento continua a ser um abismo de enigmas. Se nele habitam monstros ou apenas a vastidão do desconhecido, ninguém o pode afirmar com certeza. Mas é inegável que muitos dos nossos medos mais antigos parecem descer de lá envoltos em relâmpagos e silêncio. As possibilidades são infinitas. Anjos, demónios, deuses e criaturas caídas nascem todos desse mesmo espaço suspenso entre o visível e o impossível. Mesmo hoje em dia, depois de termos conquistado o ar com asas de ferro e motores estrondosos, o céu permanece inquietante, um limiar onde o homem ainda receia fixar o olhar por demasiado tempo. Talvez seja por isso que continuamos a falar do Piazza, o pássaro que devora homens, a figura pintada há séculos nas falésias do Mississippi. Mas como tantas vezes acontece, a verdade dilui-se nas brumas da lenda. O nome Piazza só surge impresso em 1778, mais de um século após o relato do padre Marquette, e curiosamente, o missionário nunca mencionou asas. As histórias de batalhas entre o monstro e os povos nativos foram criadas apenas em 1836, pela mão de John Russell, um escritor desejoso de romantizar o passado. E ainda assim a imagem perdura.
Quem hoje caminha pelas margens do rio em Alton, no Illinois, pode ver várias recriações modernas da pintura antiga, mais coloridas, vibrantes, quase vivas. São cópias, é verdade, mas são bem inspiradas nas descrições originais, testemunhos de um medo que atravessou os séculos sem se dissipar. E não nos podemos esquecer que em Van Meter esse medo ganhou forma. O que quer que tenha emergido das minas em 1903 ficou para sempre conhecido como o Visitante. Alguns chamaram-lhe fraude, outros juravam ouvir ainda asas no vento e luzes nas colinas. As testemunhas Griffith, Dunn, White e Gregg não eram homens dados a fantasias, mas figuras de reputação sólida naquela sociedade. E ainda assim, todos relataram o mesmo evento. Nenhum mineiro voltou a descer ao subsolo. Talvez por receio de não saber o que poderia encontrar, ou talvez para não matar o mito, ou, o mais provável, por medo de libertar aquilo que lá ficou encerrado. Com o passar dos anos surgiram as explicações. Para uns, tratava-se de um pterodáctilo sobrevivente, uma relíquia viva de uma era extinta há 76 milhões de anos. Para outros, seria um Teratornis, um abutre colossal desaparecido há cerca de 10 milénios. Mas um dado curioso é que o selacanto, um peixe dado extinto, que viveu há 400 milhões de anos, foi reencontrado nas águas africanas em 1938. Portanto, quem poderá garantir que o céu não guarda ainda alguns sobreviventes? Há, contudo, uma versão que se aproxima mais fundo na lenda, a da mitologia indígena. Os povos nativos da região falavam de um ser metade homem, metade ave, que tinha por hábito fazer o seu ninho entre os rochedos. Era o Senhor das Tempestades, cujas asas faziam tremer a terra e dos olhos brotavam relâmpagos. Chamavam-lhe o Pássaro do Trovão. E talvez, apenas talvez, essas lendas não sejam meramente invenção, mas sim memória. Vestígios de um tempo em que o céu ainda era território dos deuses e a noite o seu disfarce predileto.